Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu poderia citar de mente esse texto, não que eu tenha cabeça de Bíblia, não que eu seja um expert nas Escrituras, uma sumidade nos assuntos, tangivelmente falando sobre a Bíblia, mas por ser um texto bastante famigerado em nosso meio. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Eu já gravei outros vídeos falando sobre esse assunto, mas a palavra de Deus ela vai renovando-se. Mas olha que interessante, eu poderia citar de mente, mas eu farei questão de ler, ok? E por que farei questão de ler? Farei questão de ler porque o nosso problema nem sempre é teologia, às vezes é só português, às vezes é só lê-lo com calma, né? Degustando prazerosamente. Você lembra toda vez que você come algo que você gosta, né? Você não é assim? Você não come atabalhoadamente, né? Eu não sei se você faz esse exercício, eu já o fiz várias vezes, né? De às vezes comer uma salada, um legume que eu não gosto. Você já fez isso? Aí você coloca ali no garfo, né? Juntamente com a carne ou com outro que você gosta, e come os dois juntos para você nem sentir o gosto, né, daquele alimento que não é o seu preferido. Como isso não é com as Escrituras, e sim ao verso, é um alimento para a minha alma, eu vou degustá-la, ler calmamente, apreciar o momento. Você já viu que quando você está de folga ou de férias, aqueles dias passam assim aligeiradamente? Mas parece que aquele momento do seu trabalho, o ápice da agonia do mesmo, parece que demora assim. Então é mais ou menos isso. Alguém já disse, procure algo que você goste de fazer e faça-o, e você nunca terá de trabalhar. O que ele está dizendo é o seguinte, é que no momento em que qualquer lazer, né, qualquer terapia de lazer, qualquer momento de lazer, enfim, qualquer programa de lazer, se tornar-se trabalho, torna-se enfadonho. Então, para mim não é árduo, para mim não é penoso, para mim é prazeroso ler as Sagradas Letras, por isso não é enfadonho. Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. Na verdade, gente, eu até vou ler o verso 36, que eu acho majestoso. E vendo as multidões, Jesus sempre as vê. E vendo as multidões, ele faz a leitura. Teve grande compaixão delas. Talvez aqui esteja o grande êxito e o grande sucesso ministerial de Jesus. A compaixão delas, a leitura que ele fazia do momento. É por isso que para Jesus nunca foi pesaroso gastar-se, doar-se, entregar-se sem reserva, porque ele tem compaixão. Porque andavam, disse Jesus, cansadas e desgarradas. Jesus vê a multidão, Jesus se compadece delas, Jesus as vê, faz a leitura e diz, elas estão cansadas, elas estão desgarradas. Por quê? Porque são como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele faz uma alegoria, ele faz um assímile, uma comparação. Ele fala de algo que a ovinicultura já ensina-nos e ele faz uma citação de algo que é muito comum. Nesse tempo, a renda familiar ou patrimônio familiar era mensurado pelo tamanho de seu rebanho. Então Jesus olha para estes e diz, vocês sabem aquelas ovelhas? Aquelas cansadas, desgarradas, vocês sabem o quanto elas são inofensivas, você sabe o quanto elas são frágeis, porque a ovelha ela não consegue desvencilhar-se de si mesma. Ela se perder-se, ela não consegue localizar-se, ela precisa que o pastor, lembra, deixa as 99, sai à procura daquela. Se ela cair na água, não sabe nadar, se ela cair no fogo, não sabe apagar as chamas. Então essa é a ovelha, precisa necessariamente de um pastor que com sua vara, com seu cajado, com seu abraço terno, sempre esteja cuidando. Então é isso que Jesus está falando sobre as ovelhas, sobre as multidões. Então disse aos discípulos, Jesus sempre tem uma palavra, em resposta àquilo que ele está vendo. A gente vê e parece que não responde. Jesus responde. E a resposta que Jesus dá é, a ceifa é realmente grande, mas são poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa
que mande, ou seara, depende da tradução, obreiros ou trabalhadores para a sua colheita. Jesus entende que é tempo de colheita. Jesus entende que a colheita precisa ser feita. Jesus entende que quem fará a colheita são os obreiros. Quem fará a colheita são os obreiros. Jesus entende que não há outra instituição terrena que Deus vai se valer da mesma para concluir a sua obra inacabada, inalterável e intransferível, que é a obra missionária. Aí Jesus diz assim, é grande a seara, é grande a labuta, é grande o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Se não fosse Jesus que tivesse dito isso, talvez eu ousaria dizer que esse alguém estivesse equivocado. Como é que Jesus vai dizer que são poucos? Será que Jesus não participa das nossas reuniões? Será que Jesus não vai aos nossos cultos de domingo? Será que Jesus não tem ido às nossas convenções? Será que Jesus não tem participado dos nossos grupos de WhatsApp? Será? Como são poucos os obreiros? Olha, dia após dia, né, quantos soldados estão alistando-se, né, estão enganjando-se. Dia após dia, quantos obreiros selecionáveis estão sendo selecionados, quantos obreiros estão sendo abraçados, acolhidos, amados, reconhecidos, quantos e quantos e quantos. Olhe para os nossos altares. Há lugar que você vai pregar que tem mais gente atrás do que na frente, tem mais gente na retaguarda do que na vanguarda. Isso é comumente, você olhar para o lado do banco das irmãs, né? Antigamente tinha-se muito disso, né? E você vê que está sempre abarrotado, lá dos irmãos tem menos, porque o grupo é menor e também porque alguns daqueles não estão lá e estão aqui no altar. Aí como é que Jesus vai dizer que são poucos os trabalhadores, são poucos os obreiros? Bom, Jesus sempre está certo e eu sempre estou errado. Tem alguma coisa aqui, sabe aquela? Alguma coisa de errado aqui não está certo. E eu vou dizer para vocês, é a leitura que fizemos sobre. Jesus diz que são poucos os trabalhadores. Jesus diz que são poucos os obreiros para a seara, para a ceifa, para os campos. Está entendendo isso? Então o que Jesus disse é o seguinte, são poucos os que trabalham de verdade. Na verdade, não faltam filósofos que vão filosofando, teosofando, dialogando, conversando. Não, esses são bastantes, entendeu? Amantes de um pequeno espaço que a gente chama de púlpito, na verdade é o altar. Gigantes de púlpito e pigmeus, anões de altar. Terrível isso, né? Jesus está dizendo que a gente briga por um espaço tão pequeno, enquanto tem um campo inteiro de vastidão para irmos a estes. Então, meus irmãos, que isso sirva de conscientização. Isso aqui não é uma crítica olhando para o outro. Até lembrando que quando eu uso um dedo para apontar, tem mais uns quantos apontando para mim mesmo. Então, por isso que eu sempre falo na primeira pessoa do singular, nós. No caso agora é plural, nós, né? Por isso que a gente sempre inclui-se nisso. Existem métodos e métodos e métodos de evangelismo. A gente tem buscado pouco isso, pouco aprendizado, pouca metodologia. A gente realmente tem gasto tempo naquilo que não é pão, na linguagem de Isaías. Deixa eu dar 2 exemplos rápidos aqui. Eu recebi, há um tempo atrás, um cartãozinho, cartão visita, sabe? De um irmão amado nosso que fazia bolos, tortas, enfim, para vender, né? Via encomenda. E ele era, assim, excepcional no que fazia. Na verdade, eu digo, estou usando o pretérito que eu não sei se ele continua fazendo. Mas, enfim, ele fazia com excelência. E quando ele me deu o seu cartãozinho, eu olhei para o cartão, tinha um nome, o que ele fazia, e eu disse a ele, permita-me te dar uma sugestão? Que tal no próximo cartão você colocar assim, Jesus é o pão da vida? Faz muito sentido, você é padeiro, você é confeiteiro, você trabalha com isso, entendeu? Eu acho que ele ignorou-me e não fez. Depois, tempos passou-se, e eu recebi um cartão
também de um amado irmão que era um motorista particular, fazia corridas particular. E daí eu disse a mesma coisa a ele. Se a pessoa você colocar aqui, né, não ande sem destino, né, Jesus é o destino final da tua alma, ou Jesus é o caminho, né, ande sempre por esse caminho, alguma coisa desse tipo, fazer alusão a isso. Ele achou maravilhosa a ideia e depois de um tempo, acabado aquele milheiro de cartões de visita, de apresentação, ele ligou-me, mandou uma mensagem e me pediu ali um auxílio e tal, perguntou para mim se eu achava legal. Então achei muito carinhoso, respeitoso da parte dele. Mas tudo isso para dizer-lhes o quê? É possível fazer evangelismo. É possível ir às vidas, ir às almas, em qualquer segmento da sociedade. Do que você trabalha? Ah, eu sou bombeiro. Já pensou? Jesus, eu salva vidas. Entendeu? Ah, eu sou mecânico. Poxa, quem melhor do que Jesus para consertar o que está estragado? Entende? O que você faz? Ah, eu sou pescador. Eu também sou. Pescador, filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador. Já pensou? Quando o capturador é capturado, quando o pescador é pescado. Jesus pescou a Pedro à beira da praia. Então quer dizer, qualquer coisa que você faça. Ah, eu sou eletri. A gente fala eletrê, né? Não, é eletri. Eu sou eletricista. Oxe, Jesus é a luz do mundo. Você entende? Qualquer coisa que a gente faça da vida, a gente pode continuar fazendo. É por isso que eu, preferencialmente, gravo os meus vídeos aqui, entendeu? No carro, para dizer que eu não preciso estar com a gravata no pescoço, o microfone em mãos, para falar de Jesus. Porque o meu anseio é falar de Jesus. Então, entendeu? Aqui eu não recebo prebenda, oferta, ajuda, auxílio, nem quero, não é esse o propósito. Aqui eu não preciso receber o apúdio das multidões, aqui eu não preciso receber o retorno do auditório, porque eu quero falar de Jesus, um fio último, a esperança da minha alma. Entendeu? Alguém pode julgar isso até como um transtorno, um hiperfoco. Julgue como você quiser. Se eu for um hiperfoco, hiperfocado em Jesus, glória a Deus. Até que fim há algo em mim que possa ser louvado, que é o anseio de falar ininterruptamente de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine, que a gente venha arregaçar as mangas e trabalhar de verdade, anunciar Jesus ao comprar, anunciar Jesus ao vender, anunciar Jesus ao atender, anunciar Jesus quando ser atendido, anunciar a Jesus na fila de espera. Ainda bem que para a salvação eu não posso esperar, eu não preciso esperar. Olha que interessante. Qualquer lugar que a gente estiver, qualquer assunto que alguém dialogar, vamos falar de Jesus. Entendeu? Ontem ainda encontrei com um colega e enquanto a gente estava conversando, veio outro colega e começou a rir dele, né? Caçoar dele por causa de questões futebolísticas. E daí tá decepcionado, parará. E eu aproveitei o ensejo. Entendeu? Quando ele terminou a conversa, eu brinquei com o rapaz e disse assim: por isso que eu amo Jesus. Por quê? Porque ele não perde uma. Ele jamais me decepciona. Vão te chamar de chato? Não tem problema não. Se for um chato por causa das escrituras, está valendo. Vão te chamar de protestante? É óbvio. E é isso que eu faço. Protesto. Entendeu? Contra o pecado, contra o diabo, contra as trevas. Somos detentores e portentores da palavra da luz. Então, em Cristo Jesus, mais do que filosofar, é preciso trabalhar para Jesus. Gente, Jesus disse: levantai os vossos olhos. Olha como é que está a seara. Olha como é que estão os campos. Eles estão brancos, estão prontos. O que tem de gente ali pronta, necessariamente precisando de uma palavra. E você sabe, não precisa ser palavra rebuscada. Aquilo que você talvez... vamos lá. Quando você vai falar doutores do mesmo, ou quando você vai falar familiarizados com o mesmo, com as escrituras, com a Bíblia, no altar, corre-se o risco de alguém que já conhece o sagrado te censurar porque talvez você errou de algum modo. Mas aquilo que alguém pode julgar tão simples, falou que eu já sei, lá no altar, lá na igreja, acredite, para o seu vizinho, na rua, em qualquer lugar que você estiver, acredite, bendito seja Deus. Para eles é tão profundo, para eles é uma água tão sadia, tão salutável, tão saudável. Então, em nome de Jesus, saí com água
ao encontro dos sedentos. Que Deus nos ajude a cumprir a missão, para a glória de seu nome. Amém.